tudo bem com vocês? Estamos em mais um IDB Kids Custódio Pereira e nós estamos aqui novamente, sabe com quem? A nossa convidada Lili. Diga oi para as crianças, Lili. Olá, criançada! Nós estamos já com muita saudade de vocês. E nós também temos outro convidado especial aqui com a gente. Sabe que convidado é esse, Lili? Eu sei sim. Sabe? Que convidado que está aqui com a gente, então? Ora, é Jesus! Isso mesmo, é Jesus! Jesus está aqui com a gente para participar desse momento super legal e especial, né, Lili? Isso mesmo! Que legal! Pois é, Lili. Então, vamos lembrar da lição que nós aprendemos na semana passada? Vamos! Você se lembra, Lili, do que nós falamos da semana passada? Sim! Nós falamos sobre como respeitar as pessoas. Isso, nós falamos sobre como respeitar as pessoas, né? Nós demos o exemplo de como a Belinha e o Henrique tinham ajudado Gabriel e também falamos da história que está escrita na Bíblia de Jesus e a mulher samaritana, lembra? Sim, lembro sim! Pois é. E nessa semana, crianças, nós vamos aprender sobre como se importar com as pessoas. Você se importa com as pessoas, Lili? Sim, me importa sim! A gente tem que se importar com as pessoas, né? Pois é, então nessa lição nós vamos falar sobre esse assunto, em como se importar com as pessoas e o quanto é importante se importar com as pessoas, né, Lili? Isso mesmo! Pois é. Então, Lili, lembra que na semana passada a gente tinha falado que a Belinha e o Henrique tinham recebido um colega novo na sala? Ah, sim, eu lembro! Pois é, esse mesmo coleguinha, o Gabriel, passou por uma situação muito difícil na sala novamente, acredita, Lili? Ah, não! Sim, pois é. É porque nessa semana eles tiveram uma prova, Lili. É mesmo, é? Sim, vocês sabem que quando a gente está na escola, as professoras dão de vez em quando uma prova pra gente fazer para testar o nosso conhecimento, né, Lili? É verdade! Pois é. E aí, Belinha e Henrique estavam sentados atrás do Gabriel. E eles repararam que Gabriel estava muito preocupado e estava muito angustiado fazendo aquela prova. E de uma hora para outra, Gabriel deitou na carteira e começou, sabe o que? A chorar. E Belinha e Henrique estavam tão preocupados com ele, Lili. Acredita? Tadinho, né? Pois é, Belinha e Henrique estavam tão preocupada com Gabriel, só que eles não podiam fazer nada naquele momento, porque quando a gente está na prova, a gente não pode conversar com nossos coleguinhas, porque a professora fica brava, né? Porque ela acha que a gente vai passar a resposta para o nosso coleguinha. Então, nesse momento, a sala tem que estar em silêncio e somente com lápis, borracha e caneta em cima da carteira. Não pode conversar com o colega, não pode fazer nenhum barulhinho. Então, eles tinham que esperar a prova terminar para depois falarem com o Gabriel. E foi isso que eles fizeram. Depois da prova, Lili, eles foram conversar com o Gabriel. E sabe o que eles descobriram, Lili? O quê? Que Gabriel estava com dificuldade de fazer a prova. Ele tinha estudado muito para aquela prova, só que nada do que ele estudou caiu naquela prova. E ele estava tão preocupado com as notas dele, acredita, Lili? Ah, não, que difícil, hein? Pois é, Lili. Que triste, né? Mas a Belinha e o Henrique disseram para o Gabriel não se preocupar. Que às vezes a gente se sair mal numa prova não era tão ruim, né? E que ele poderia ter aulas particulares. Só que aí o Gabriel disse que o pai dele não poderia pagar por aulas particulares com uma professora porque eles estavam sem dinheiro. Olha só, ele tadinho, né? Coitadinho! Mas aí a Belinha e o Henrique tiveram uma ideia muito legal. Qual a ideia que eles tiveram, Lili? Qual foi? De ajudar o Gabriel, ensinando aquilo que eles sabiam para ele, né? Passando o conhecimento para o Gabriel. Gabriel ficou tão feliz, Lili, tão feliz,
que ele poderia recuperar a sua nota. Olha só que legal. Nossa, muito legal mesmo. E ao mesmo tempo que ele ficou feliz, ele ficou espantado, porque ele nunca tinha recebido tanta ajuda assim como ele estava recebendo. E aí ele perguntou para Belinha e para Henrique por que eles eram daquele jeito. E sabe qual foi a resposta, Lili? E qual foi? Belinha e Henrique disseram assim que era porque eles seguiam o exemplo de Jesus. Você sabia, Lili, que Jesus se importava com as pessoas? Ele se importava? Sim, Jesus se importava com as pessoas. Belinha e Henrique sabiam muito bem disso, por isso ajudaram o Gabriel. Na Bíblia tem uma história que fala em como Jesus se importava com as pessoas. Teve um certo dia que Jesus recebeu a notícia do seu primo João Batista. E não era, crianças, uma notícia muito boa. O João Batista tinha falecido, tinham matado o João Batista. Olha só que triste, Lili, você saber que um ente querido seu faleceu, não é triste, Lili? Nossa, é muito triste, né? Pois é, muito triste, né? Jesus ficou tão triste, porque João Batista era o primo que tinha vindo para abrir o caminho para Jesus em suas missões. Mas João Batista batizava as pessoas na água e ele tinha batizado Jesus para dar início à sua grande missão, que era espalhar o amor de Deus para as pessoas, né, Lili? Isso mesmo! Pois é, ele ficou tão triste que resolveu pegar um barco e atravessar o mar da Galiléia com seus discípulos, acredita, Lili? Tadinho! Só que enquanto Jesus estava lá no barco, tinha uma multidão que estava esperando Jesus. Eles seguiram o barco de Jesus pelas margens e foram correndo até do outro lado. Chegaram antes de Jesus e aguardavam por ele lá. Você acredita, Lili? Olha só, hein? Pois é, tinham muitas pessoas, Lili, muitas pessoas. Quando o barco chegou do outro lado, Jesus se espantou porque tinham 5.000 pessoas lá, acredita, Lili? Nossa, é muita gente, hein? Pois é. Jesus estava triste e mesmo estando triste, ele não deixou de ajudar aquelas pessoas. Jesus olhou para aquelas pessoas e viu que elas precisavam muito de ajuda. Elas precisavam muito da palavra de Deus, precisavam muito do amor do nosso Papai do Céu. E Jesus, então, se importou com aquelas pessoas e disse assim para os discípulos: deem de comer a essas pessoas. Nossa, mas que ordem mais estranha, né, Lili, que Jesus deu aos seus discípulos? Como que os discípulos iriam alimentar aquela multidão, Lili? Então, né? Jesus pediu para os seus discípulos trazerem toda a comida que eles tinham. Sabe o que eles tinham de comida, Lili? O quê? Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Como que 5 pães e 2 peixinhos iria alimentar mais de 5.000 pessoas, Lili? Isso era impossível. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível, né, Lili? É verdade! E nós sabemos que Jesus era um homem de milagres, não é mesmo, Lili? Sim! Então, nessa historinha, nós presenciamos mais um milagre de Jesus. Aqueles pães e aqueles peixinhos que os discípulos tinham trago, eles se multiplicaram, Lili. Se multiplicaram tanto, mas tanto, que deu para alimentar toda aquela multidão de pessoas. Acredita, Lili? Olha só que surpreendente. Viram que nada é impossível para o nosso Deus, né, Lili? Isso é verdade, né? Pois é. Jesus, mesmo estando triste com a morte do seu primo, do seu ente querido, ele não deixou de ajudar aquelas pessoas. Ele espalhou o amor de Deus para aquelas pessoas e ainda as alimentou com aqueles pães e aqueles peixes que foram multiplicados, né? Jesus, mesmo estando triste, não deixou de fazer um milagre naquela multidão. Ou seja, Lili, ele se importou com aquelas pessoas. Olha só que legal, Lili. Que legal! Por isso que a Belinha e o Henrique ajudaram o Gabriel, porque eles se importaram, né, com ele. E eles seguiam a Jesus, ou seja, tiveram o mesmo exemplo que Jesus teve com essas pessoas.
Nós devemos seguir o mesmo exemplo que Jesus nos deixou, né, Lili? A gente tem que se importar com as pessoas. Eu sei, Lili, que tem certos dias que a gente não tá bem, que a gente tá triste porque recebeu uma notícia ruim, né? Isso mesmo. Tem dia que a gente não está legal. Mas mesmo assim, a gente não pode pensar somente em nós mesmos. Nós temos que pensar nas outras pessoas que estão ao nosso redor, né, Lili? Isso mesmo, é verdade. Vocês se importam, então, com a sua família, crianças? Você se importa, Lili? Ai, eu me importo. E o que vocês fazem para demonstrar que se importam com as pessoas que estão à sua volta? O que você faz, Lili? Ai, eu ajudo a minha mãe em casa. Ah, você ajuda sua mãe em casa, Lili? Sim, eu ajudo. E o que você faz para ajudar ela? Ai, eu guardo os brinquedos, arrumo a cama. Ah, isso mesmo. As nossas atitudes com as pessoas, como Jesus teve em ajudar aquelas pessoas, é uma demonstração que que você se importa com a pessoa. É uma demonstração de se importar com os outros. Então, nós devemos ajudar a nossa mamãe, nosso papai, se eles estiverem com algum problema, ajudar em casa, ajudar um coleguinha que estiver precisando da sua ajuda. Isso é demonstrar que você se importa com aquela pessoa, né, Lili? Isso mesmo. Pois é. E por isso, crianças, o nosso versículo a ser decorado essa semana está em João 13,15, que diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, passai-vos também. Então, crianças, eu espero que esse exemplo, né, de que Jesus ajudou as pessoas e se importou com as pessoas, agora esteja dentro do seu coraçãozinho. Que toda essa lição que tivemos hoje esteja dentro do seu coração e que possa se demonstrar nas suas atitudes, no seu dia a dia com as pessoas ao seu redor, né, Lili? Isso mesmo. Então, se vocês, né, se importar com alguma pessoa, ajude essa pessoa. Se você se importa com a mamãe, com o papai ou qualquer pessoa, vovó ou vovô, vocês devem ajudar essas pessoas, né, Lili? É, temos que ajudar. Pois é. Então, crianças, nós estaremos aguardando o vídeo de vocês decorando esse versículo que nós acabamos de ler e também as atividades em família, tá bom? Façam as atividades com a sua mamãe, com o seu papai, com todos que estiverem aí na sua casa, tá bom? Que Deus possa abençoar a cada vidinha que está assistindo esse vídeo, né, Lili? Amém, glória a Deus. Que essa palavra esteja bem guardada no seu coração. Que Jesus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana super divertida e feliz com todos aqueles que amam vocês e que vocês amam também, né, Lili? Isso! Pois é, que seja uma semana abençoada. E nós vamos estar esperando vocês, tá bom? Então, crianças, um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!